Imaginem um país que declara guerra contra a poluição, contra a mudança climática. Não no sentido figurado, mas através de projetos, metas, envolvendo toda a população. E é exatamente isso que a China fez na década passada. Deixa eu contar para vocês a história da batalha pelos céus azuis. Bem, nas últimas décadas, a China ficou famosa devido a imagens mostrando grande poluição das suas cidades, a ponto de ser impossível de sequer enxergar o céu azul. Devemos lembrar que a poluição ela é inerente ao desenvolvimento. Outros países, para se desenvolver, também poluíram muito. Nenhum com uma população tão grande quanto a da China, mas eles obtiveram notório sucesso em reverter isso. Historicamente, ao longo de milênios, a China foi governada por imperadores, por dinastias. Na sua história, o meio ambiente sempre foi importante. Devido à sua grande população, qualquer calamidade climática que acontecesse lá, havia o potencial de um grande número de causalidades. Houve um imenso terremoto em 1556, que inicialmente matou 100 mil pessoas, mas os seus efeitos levaram, graças à fome e à doença, a mais de 800 mil mortes. Em 1975, devido a fortes chuvas, rompeu-se uma barragem em Banqiao, matando mais de 200 mil pessoas e causando um transtorno para 17 milhões de pessoas. Logo, dentro da mente chinesa, é muito importante a questão climática. E isso é diretamente relacionado à própria estabilidade do país. Isso levou eles a buscar, então, a tratar politicamente da questão da poluição, para poder, então, reverter essa dívida ecológica que eles somaram ao longo de décadas de desenvolvimento acelerado. Desenvolvimento industrial, econômico, urbano. Isso levou a uma imensa dívida ambiental. A China cresceu mais de 10% ao ano por mais de 30 anos e hoje continua sendo o país que mais cresce ao ano. Não somente a China, por ter tanto sucesso, pode servir como um exemplo que temos muito a aprender. A civilização ecológica, ela não é meramente uma política ambiental, é muito mais do que isso. Ela se tornou uma filosofia nacional, uma política para transformar fundamentalmente o desenvolvimento de modo a estar mais a par com a época em que vivemos. Quando e como surgiu a civilização ecológica? O termo, do jeito que nós estamos discutindo, é mais recente. Ele foi introduzido em 2008 pelo Partido Comunista Chinês. E a partir desse momento, muitos artigos científicos e estudos começaram a ser desenvolvidos para garantir a ciência de uma civilização ecológica. Posteriormente, esse conceito chegou a ser constitucionalizado. A palavra civilização ecológica entrou no preâmbulo da Constituição em 2018, trazendo então essa abordagem holística para o desenvolvimento como uma resposta então à sua crescente crise ambiental. Como que ela é implementada? Bem, por ser um conceito multifacetado, ela precisa ser integrada de diversas maneiras na sociedade, tanto nos níveis nacionais, regionais e locais. Ela pode ser muitas coisas, vamos conhecer algumas delas. Então, pessoal, a civilização ecológica ela é promovida principalmente através de políticas públicas, de conscientização, de educação, de regulamentação,
E isso é o que dá a legitimidade, pois ela é uma política ativamente promovida pelo Estado chinês para resolver os seus problemas. E através, então, de soluções concertadas e inovações tecnológicas, os chineses adereçam a questão da poluição e da mudança climática. Sobre as suas soluções tecnológicas, muito se fala nos carros e nos veículos elétricos. Aqui nós podemos ver imagens dos ônibus elétricos. A China, ela possui mais de 500 mil de ônibus elétricos. Isso é cerca de 99% da frota global de ônibus elétricos. Os famosos carros elétricos da China, em 2025, pela primeira vez na história, foram mais vendidos carros elétricos do que carros convencionais. Tudo isso também com grandes incentivos, subsídios e a construção da infraestrutura para poder descarbonizar e oferecer essas opções de mobilidade urbana sem poluir tanto quanto o modelo convencional. A China também vem construindo imensas hidrelétricas, como a maior do mundo, que é a das Três Gargantas, que tem um volume de água tão grande que chegou até a alterar em alguns microsegundos a rotação do planeta, ou essa bela foto aqui da hidrelétrica de Baihetan, mostrando aí o tamanho e a potência das hidrelétricas chinesas. Não somente, pessoal, os chineses, eles são o número 1 na produção de painéis solares e de usinas eólicas. Eles têm coberto a China de painéis solares para gerar um excedente energético que garanta a qualidade de vida da população e a sua industrialização acelerada. Os chineses têm coberto literalmente a encosta inteira das suas montanhas para produzir energia. Eles botam painéis solares nas encostas, no oceano, na volta das cidades. Os exemplos são muitos. Outro caso interessante para conhecermos é o plano da Grande Muralha Verde. Esse plano, que foi estabelecido em 1978, inicialmente era planejado que eles plantariam 100 bilhões de árvores. Eles têm plantado árvores todo ano, principalmente no Dia da Árvore, e com esforços voluntários da população. Atualmente, com esse plano, eles plantaram cerca de 66 bilhões de árvores, ou seja, eles vêm plantando mais de 1 bilhão de árvores ao ano, principalmente na região desertificada do Xinjiang e no deserto de Gobi. Outra história interessante é a da construção das cidades esponjas, que foi idealizado então pelo arquiteto e paisagista Kong Jiang-il, que tragicamente faleceu aqui no Brasil há cerca de 2 meses atrás, num acidente aéreo na Amazônia, enquanto ele procurava lugares para filmar um documentário. Outra solução interessante e criativa que os chineses fizeram, eu trouxe para mostrar para vocês aqui, tá? Foi uma ideia concebida por Dan Rosgaard, um designer da Holanda, que testou em Pequim e em outras cidades notórias por sua poluição, a criação dessas imensas torres com cerca de 7 metros, que funcionam como grandes filtros, puxando o ar das regiões mais poluídas e condensando esse ar. Essa fuligem, ela é composta primariamente de carbono, o mesmo material dos diamantes. Então, eles pensaram, o que nós podemos fazer com esse resíduo? Surgiu a ideia, então, de transformar esses resíduos em peças de bijuteria. O anel exemplificado é dito que cada anel tem o equivalente a 1.000 metros cúbicos de ar purificado. Essas ideias, ainda que não sejam o suficientes para combater a mudança climática, que é uma questão global, urgente, já está aqui, vai afetar a todos nós, já afeta, pessoal. Hoje em dia, a gente vê a mudança climática acontecendo primeiramente no celular, observando o que está acontecendo longe daqui. Quem sabe um dia sejamos nós a filmar os efeitos da mudança climática enquanto tentamos sobreviver a ela.
Xi Jinping, o presidente da China, disse: céus azuis e montanhas verdes são inestimáveis. É muito interessante, muito bom saber que existe um país que ativamente tem tido sucesso para combater a poluição e a mudança climática. Afinal, é uma questão da estabilidade e do bem-estar da própria população. Não é somente um país que vai ser capaz de resolver esse que é um problema global, mas devemos aprender com os chineses a questão da vontade política. Devemos saber que a mudança climática é causada pelos humanos e pelo seu modo de produção, o capitalismo. O capitalismo é incapaz de fornecer soluções aos problemas que criam, porque esses problemas só são interessantes quando são por causa do lucro. Então, precisamos de métodos diferentes para poder adereçar esses problemas. Que nós possamos aprender, então, com os chineses, com o sucesso deles, e tenhamos a vontade política, a organização popular, o clamor, onde possamos construir uma sociedade melhor, onde possamos resgatar a biodiversidade, onde possamos novamente, assim como os chineses venceram a batalha pelos céus azuis, transformar o planeta num planeta mais ecológico e que possamos sobreviver nele. Muito obrigado.